Pergunta sincera: você aguentaria 3 horas ou 4 horas de dandan? Olha, estou falando de aula, viu? De aula. Galera, hoje eu preparei a aula completa de área e perímetro para qualquer concurso que você for fazer. Claro, o foco da gente aqui vai ser o IBGE 2026. Vai ser a teoria completa e, além de termos a teoria completa, ao final da aula eu vou fazer 20 questões que caíram na FGV. Então, tu aguenta o dandan por 4 horas? Então vem que vai ser mais ou menos isso aí. Cuida! Pronto, já estamos no ar. E aí, dandanzitos e dandanzetes, moisitos e moisetes, sejam muito bem-vindos. Hoje são 17 de janeiro de 2026, professor Dandan está ao vivo, 13 horas 35 minutos, horário oficial de Caucaia City, beleza? Meu país aqui chamado Ceará. Meus lindos, hoje vai ser a aula completa desse tema aqui, tá? Para quem perdeu, eu já postei uma aula anterior, que foi a aula de ângulos, polígonos, né? E esqueci o triângulos, né? Ângulos, polígonos e triângulos, apesar de triângulo também ser um polígono, a FGV divide. Então, acredito que ela vai colocar alguma coisa focada só em triângulos, beleza? Postei a aula, foram também 15 questões, se eu não me engano. Foi uma aula completa, mais de 2 horas. E essa aqui, ela tende também, pessoal, a ser uma aula muito longa, porque eu vou começar com a teoria completa, eu vou te mostrar o que é o perímetro, o que é área, quais são todas as áreas importantes que você precisa dominar para a sua prova. Em especial hoje, eu vou focar só em área de figuras planas, tá? Então vai ser bem completa. No meio do caminho, entre uma fórmula e outra que a gente vai chegar, eu vou fazer alguns problemas. Então, nós temos aqui 7 problemas introdutórios. E quando eu terminar essa aula completa, nós ainda vamos ter 20 questões da banca FGV. Numa aula só, eu poderia muito bem dividir a aula, faz primeiro a teoria, depois o exercício, mas não, eu quero trabalhar com os fortes. Vamos ver se você é forte e aguenta o dandan por várias horas aqui de uma vez, tá? O dandan não vai parar. Já peguei aqui, ó, minha aguinha, porque a gente vai precisar. Vamos ver se você aguenta o dandan por 4 horas, hein? Se você aguentar, você coloca nos comentários. Professor Dandan, aguentei. Lá nele, né? Lá nele. Meus lindos, bora começar? Eu quero hoje que você baixe 2 PDFs. Esse aqui é o meu, não é o de vocês. Já deixei na descrição aí, pessoal, 2 PDFs para você. O primeiro é esse aqui, ó. Certo? Que nós vamos ter a introdução da aula. Aqui tem 7 probleminhas que a gente vai debater durante a teoria, beleza? Ó, 7 probleminhas aqui. Baixe esse cara. Depois, galera, que eu terminar a teoria, eu quero que você baixe esse outro material. E esse aqui nós temos 20 problemas de área e de perímetro que caíram na banca FGV, com um nível legal que eu acho que vai estar parecido também na prova do IBGE, perfeito? Então tem 20 probleminhas pra gente brincar aqui, cada qual o melhor, e é isso. Galera, vou fazer como eu fiz na aula anterior. Vou fechar tudo, vou entrar aqui no meu editor de texto, vou abrir uma lousa em branco, vou colocar aqui o plano de fundo, ó, cozinha branca, tá aqui, e sejam bem-vindos à lousa do Dandan. Nós vamos fazer do zero. Deixa eu colocar a cor branca aqui, que não tá branco não esse negócio. A corzinha branca aqui, ó. Aqui, pronto. Beleza? Então, sejam bem-vindos à lousa do Dandan. Se imagine que você está numa sala de aula comigo. O Dandan está lá em pezinho escrevendo no quadro e você está lá na sala de aula junto com ele. Se imagine desse jeitinho. Então, pega o seu papel, pegue sua caneta. O Dandan vai escrever tudo, cara. Eu não trouxe nenhum PDF já com tudo feito. Você vai fazer junto comigo intuitivamente, tá bom? Vamos lá? Show de bola. Professor, começando esse conteúdo, tem algum pré-requisito? Tem alguma coisa que o senhor queira que eu saiba? Deixa eu só ajeitar essa tela aqui, que eu acho que tá meio esculhambada aí. Pronto, ó. Aí, show. Professor, tem alguma coisa que o senhor queira que eu saiba antes de começar? Tem. Só uma coisinha, tá? Deixa eu só aumentar aqui uma coisinha. Pronto. Acho que agora a minha tela ficou legal. Show de bola. Pessoal, pré-requisito. Eu só quero que tu entenda, ou que tu saiba, que tu já tenha esse conhecimento, tal. Pré-requisito.
que é saber o famoso Teorema de Pitágoras, que nós já debatemos ele numa aula anterior, que foi a aula de plano cartesiano. E eu te disse, cara, tu só entende plano cartesiano somente se você souber calcular um Pitágoras. Porque para calcular a distância entre dois pontos, você vai ter justamente a hipotenusa, né? Então vai ter que calcular um Pitágoras. A mesma coisa aqui. Para calcular a área, tu vai perceber que você vai precisar da altura. E às vezes essa altura ela não vai ser dada na questão. E aí você vai ter que calculá-la. E a altura ela forma 90 graus. Então, talvez, não é sempre, mas talvez você precise aplicar um teorema de Pitágoras para descobrir essa altura, tá? Então, o único pré-requisito é esse, que você saiba. Quando você tiver um triângulo em retângulo, tinha que ser retângulo, né, professor? Esse triângulo não está retângulo, não. Triângulo em retângulo, que é aquele que forma 90 graus, que você saiba calcular o valor de x aqui, que eu vou dizer que é a hipotenusa. Vamos fazer um exemplo simples, né? Aqui vale 3, aqui vale 4, e eu te pergunto quanto é o x. Vou aplicar a fórmula só para tu lembrar, mas esse triângulo aqui já é para você ter decorado para a sua vida. A hipotenusa ao quadrado vai ser o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? O quadrado da hipotesuda é a soma dos quadrados dos cacetes. Nunca esqueça disso. Então fica x ao quadrado, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 dá 16, 9 mais 16 dá 25, e sempre no final de um Pitágoras você vai tirar a raiz, e a raiz quadrada de 25 vale x igual a 5. Cara, decora esse triângulo. Esse triângulo 3, 4 e 5 é a menor terna pitagórica que nós temos e ela é importantíssima porque aparece demais nos problemas. Quando não aparece o 3, 4 e 5, aparece o dobro, que é o 6, o 8 e o 10. Quando não é o 6, o 8 e o 10, aparece o triplo, que é o 9, o 12 e o 15. Então, assim, decorando esse 3, 4 e 5, evita, em muitos casos, de fazer até mesmo a fórmula do Pitágoras, ok? Esse é o único pré-requisito. Todos os outros, qualquer outra coisa que eu falar hoje, você não vai precisar saber nada de coisas anteriores. Se você é uma pessoa que tem um nível muito baixo em matemática, não se preocupe, você vai conseguir entender perfeitamente a aula de hoje, ok? Nós vamos fazer bem devagar, do zero, e de uma maneira diferente, gente. Eu não vou aqui dizer assim, galera, a fórmula é essa, decore. Por exemplo, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, decora. Eu não gosto disso não, entendeu? Porque isso aqui é tão besta, até mesmo para explicar, é tão simples a explicação do porquê que a fórmula é essa, que, cara, eu tenho o dever legal de te mostrar de onde é que vem isso. E é por isso que eu estou dizendo que a aula de hoje demorará. Por quê? Porque eu vou te mostrar tudo que eu falar aqui. Por que essa fórmula é essa? Eu vou te explicar do zero. É assim, assim, assado. Beleza? Então, não estou preocupado em nenhum momento se essa aula vai demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas. Entendeu? Se você tá com pressa, coloca no 2x. Vai pulando a aula. Se tiver com pressa, vai pulando a aula. Vai logo para os exercícios, né? Aqui eu quero quem é forte e quem quer aprender matemática de verdade, tá bom? Meus lindos, tema da aula de hoje: área e perímetro. Perímetro e área. Perímetro barra área. E vamos começar logo com uma diferença bem sutil entre eles, porque às vezes o problema não vai dizer se é um problema de área ou de perímetro. Alguns problemas falam qual é a área desse cara, qual é o perímetro desse cara, ok. Mas alguns problemas vão colocar ali de forma não explícita, que você tem que pegar dentro do enunciado se é um problema de perímetro ou se é um problema de área. E existem algumas palavrinhas que matam completamente essa ideia. Primeiro, quando eu estiver falando de perímetro, galera, eu quero falar do contorno. Aí é. Falar de perímetro é ir por fora. Lembra do Dandan? Você vai por fora. É contornar a figura. É ir por fora. É cercar. Então, o perímetro é em volta da figura. A definição formal de perímetro nada mais é do que
a soma de todos os lados. Anote junto com o Dandan. Não tenha preguiça não, ó. A soma de todos os lados. Aí é. Ai, que lindo. Pois é. Então, eu posso te dar, por exemplo, uma figura como essa aqui, ó, tá? E eu digo que esse lado aqui vale 10, esse lado aqui vale 11 e esse lado aqui vale 12, ok? Beleza, é um triângulo, tem 3 lados, fechadinho, é um polígono, ok? E eu quero calcular o perímetro desse cara. E aí o perímetro, pessoal, que eu vou chamar de P, geralmente o perímetro é chamado de 2P, tá? Mas para nós não vai interessar muita coisa. O perímetro seria o quê? Seria você andar por fora da figura, ó. Isso aqui seria o perímetro, né? Claro que quero que seja contornando bonitinho, né? Essa linha vermelha é o contorno, é o perímetro. Eu estou cercando a figura. Vamos colocar unidade, né? Colocar metros, metros e metros. Então, o que é que seria o perímetro dessa brincadeira? Seria só somar esse negócio. Então, seria 10 com mais 11 com mais 12. Ó. 10 com mais 11 com mais 12. 10 mais 11 dá 21. 21 com mais 12 vai dar 33 metros de perímetro. Ok? Então, se a questão perguntasse quantos metros de arame eu precisaria para cercar, eu já sei que é um problema de perímetro, já sei que teria que somar todos os lados, e nesse caso daria 33 metros de cerca. Muito fácil. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então, o perímetro está preocupado, pessoal, com o contorno, com a parte de fora. E essa é a principal diferença para a área. Enquanto o perímetro ele vai por fora, a área está preocupada com o que está dentro. Enquanto o perímetro quer contornar a figura, a área quer preencher a figura. Então quando você está pintando uma parede, você está preenchendo aquela parede com tinta. Vai ser área. Quando você quer colocar azulejo no seu piso, no seu chão, você está completando, está preenchendo todo o seu chão com esse piso. É área. Entendeu? A área tem a ver com o que está dentro, tem a ver com o preenchimento. Enquanto o perímetro é uma soma, a área vai ser uma multiplicação. E a gente vai já entender por que é uma multiplicação, ok? O perímetro vai ser dado em metro, em centímetro, em quilômetros, tão somente. E enquanto a área, que vai ser uma multiplicação, quando eu pego metro e multiplico com metro, vai dar metro quadrado. Quando eu pego centímetro e multiplico com centímetro, fica centímetro quadrado. E às vezes a questão não diz que é um problema de área, mas fala assim: poxa vida, aquele terreno tem 400 metros quadrados. Falou metro quadrado? Falou centímetro quadrado? Pronto. É área. É área. Então, essas palavrinhas, pessoal, são essenciais dentro do conteúdo de hoje. Ok? Observe que perímetro não tem muito o que debater. Perímetro é só a soma. Então, eu estou preocupado hoje com a área. E nós vamos ver todas as fórmulas possíveis de áreas que existem. E já vou, pessoal, te dar aqui a primeira ideia e eu espero que você acredite em mim. Se eu te disser que para entender todas as fórmulas que existem, tenho certeza que no seu colégio você aprendeu área do retângulo, área do quadrado, área do triângulo, aí o triângulo tem várias áreas, né? Área do trapézio, do losango, paralelogramo, enfim. Ok? Você aprendeu isso. Se eu te disser que você não precisa de nenhuma fórmula dessa, a não ser uma. Se você souber apenas a área do retângulo, você mata todas as outras. Você acredita em mim? Pois é isso que eu vou te mostrar agora. Então, se você entender a primeira área de hoje, pessoal, praticamente a aula está encerrada. Você vai gabaritar tudo que eu vou dizer daqui para frente. Primeira figura importante na matemática vai ser o nosso querido amigo retângulo. Tá bom? Então desenha, cara. Anota junto comigo, ó. Primeiro, retângulo. Pausa o vídeo, escreve. Ó. Aí vai escrevendo com o Dandan, não tem problema nenhum. Tá bom? Deixa eu colocar aqui a corzinha pretinha, que eu quero fazer os títulos de preto, né? Ó, pretinho.
Ok? Então, a primeira figura de hoje vai ser o famoso retângulo. Ok? Vamos desenhar um retângulozinho. Ó. Tá aqui ele, o retângulozinho. E esse retângulo, pessoal, ele tem um lado aqui embaixo e um lado aqui em cima, que nós chamamos de comprimento e altura, ou então comprimento e largura. Só que para dentro do contexto de área, eu vou chamar esse cara aqui de base e vou chamar esse cara aqui de altura. No geral, a minha base eu vou trocar pela letra B e a minha altura eu vou dizer que é a letra H. Tá bom? Então, viu, B e H é base e é altura. E o meu objetivo, pessoal, é descobrir quanto é que vale a área desse cara, tá? Professor, eu já aprendi na sexta série que a área é só multiplicar. Mas eu tenho uma pergunta muito simples. Por que que a área de um retângulo é só multiplicar os dois? Por que que a área de um retângulo é só multiplicar os dois? Eu faço muito essa pergunta dentro da sala de aula e os alunos ficam um olhando para a cara do outro assim, não sabem responder. E é uma coisa tão simples. Por quê? Porque o aluno está sempre decorando. E é tão intuitivo, gente, tão intuitivo, tá? Veja bem, o que foi que eu disse para ti que era área? É o preenchimento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher a figura com quadradinhos, tá? Então, vou dividir a figura em vários quadradinhos. Não sei quantos, poderia dividir em quantos eu quiser, mas vou dividir aqui numa quantidade legal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 listras, suponho que sejam todos iguais, tá? E aqui eu vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 pedaços. Pronto, então a minha figura foi dividida em vários quadradinhos. Aí eu te pergunto assim, quantos quadradinhos tem aí dentro? Quantos quadradinhos eu preenchi essa figura? Em outras palavras, qual é a área dessa figura? E aí, pessoal, a área desse retângulo, tá? Nada mais seria do que você contar quantos quadradinhos tem. E como é que você conta? Um por um, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, você tem um total de 35 quadradinhos, então a área dessa figura é 35 quadradinhos. Simples assim. Simples assim. A área seria somente a figura preenchida. Tudo bem? Tá. Mas será que existiria uma outra maneira de contar quantos quadradinhos eu tenho sem ter que contar um por um? Tem. Que era você fazer justamente isso, ó. Eu não preciso sair contando tudo. Bastava eu contar quantos aqui tem na base, e na base tem 7. Então a minha base aqui vale 7, tá? E quantos eu tenho em pé na altura? Na altura eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5. Então a base é 7 e a altura é 5. Aí eu te pergunto, o que é que eu faço com esse cara e com esse cara para chegar na mesma resposta que é 35? Não bastava multiplicar os dois? Bastava pegar 7 vezes 5? Pois bem, nesse momento você acaba de entender por que, que a área de um retângulo, o Dandan vai dizer que é base vezes altura. Porque se eu pegar os 7 quadradinhos e multiplicar com os 5, vai dar exatamente 35. E essa é a primeira e praticamente única fórmula de hoje. Eu vou pedir para decorar só mais uma, que é a do triângulo equilátero. Mas todas as outras partem desse cara. Então, se você entendeu que a área de um retângulo é só você pegar a base e multiplicar com a altura, e aí você anota, ó, base vezes altura, e você já guarda com muito carinho, faz um post-it aí, certo? Acabou, pessoal. Acabou. A área de um retângulo é base vezes altura. Comprimento vezes altura. Comprimento vezes a largura. Exemplo. Exemplo besta, ó. Exemplo 1, nível de terceiro ano do ensino fundamental, que é quando o aluno aprende a multiplicar.
Se eu disser que aqui vale 10 metros e aqui vale 5 metros, qual é a área desse retângulo? Pelo amor de Deus. A área do retângulo vai ser a base, que é 10, vezes a altura, que é 5. Quanto é 10 vezes 5? 50. Ok? É só isso? É, mas com um detalhe. Tem que colocar a unidade, né? Aqui eu estou em metro, aqui eu estou em metro, e aí eu estou multiplicando metro por metro, vai dar metro ao quadrado, né? Estou multiplicando o metro 2 vezes. Essa é a resposta final, 50 metros quadrados. Simples assim. Ah, professor, mas na minha prova não vai cair fácil assim. Respira, cara. Começou agora. Daqui a pouco a gente vai chegar nas questões que caíram em concursos, que caíram na banca FGV, que é uma banca difícil, e aí tu vai ver como é que ela gosta de cobrar isso aí para o nível médio, tá? Difícil. Tranquilo, né? Segunda figura de hoje. Segunda figura de hoje, pessoal, vai ser a parente do retângulo, né? Parente do retângulo vai ser o famoso quadrado. Segunda figura, quadrado. Tá? Beleza. Show de bola? Show de bola. O quadrado, não precisa nem você fazer, né? Porque todo quadrado, pessoal, é um tipo de retângulo. Todo quadrado é retângulo, entendeu? Quadrado não existe, né? Na verdade, tu vai perceber que o quadrado, quando você estudar de fato quadriláteros, você vai perceber que o quadrado é ao mesmo tempo retângulo, é ao mesmo tempo losango e paralogramo. E trapézio, né? Então, o quadrado é tudo ao mesmo tempo, né? Então, o quadrado nem existe, né? Mas nós sabemos que todo quadrado ele é um tipo de retângulo, ou seja, o quadrado também vai ter uma base e também vai ter uma altura. Então, a área do quadrado seria justamente pegar os dois e multiplicar. Mas como nós sabemos que o quadrado é uma figura que tem os lados iguais, se eu chamar o lado aqui de L, tá? Faz o L, sem política. Tem gente brincando com a aula passada aí. Entendedores entenderão, né? Se eu chamar esse lado aqui de L e esse lado aqui de L, quanto é que seria a área do quadrado? Só multiplicar os dois, tá? Então, a área do quadrado, Mois, seria lado vezes lado. Que, em outras palavras, eu posso colocar que é o lado elevado a 2. L ao quadrado. Mas não precisa decorar, não. Tu já sabe que é justamente base vezes altura. Ok? Beleza. Exemplo. Exemplo 2, né? Esse é o exemplo, segundo exemplo da aula de hoje. Eu te dou um quadradinho, pessoal, que esse quadrado, ele tem lado 6. Aqui vale 6 centímetros e aqui só... Pronto, lado 6. Quanto é que vale a área desse quadrado? Aí você olha para mim e pensa assim, professor, dá para fazer não. Por quê? Porque tá faltando a altura, professor. Como é que eu vou calcular sem a altura? Mas aí, cara pálida, isso aí é um quadrado. Um quadrado tem os lados iguais. Então, se aqui é 6, aqui também é 6. E aí a área do quadrado vai ser 6 vezes 6, que dá exatamente 36. 36. Perfeito? Show de bola, show de bola, show de bola. Exemplo 2, 3, né? Ainda com quadrado. Exemplo 3. Eu digo para ti que o perímetro do quadrado, ele vale 100. 100 metros. Você tem um terreno quadrado que o perímetro vale 100. Aí eu te pergunto, qual é a área desse quadrado? Questão mais legal, né? Você tem um quadrado, e aí, pessoal, eu não estou dizendo para ti quanto é que vale os lados do quadrado. Mas você tem que descobrir. E pela informação que eu te dei, dá para descobrir. Eu estou dizendo para ti que o perímetro vale 100 e eu quero calcular a área desse quadrado. Galera, um quadrado não tem os lados todos iguais? Pois é. E o perímetro nós já descobrimos que é a soma desses 4 lados? Pois é. Quando eu somar esses 4, vai ter que dar 100. Só que como esses 4 são iguais, basta eu pegar o total, que é 100, e dividir por 4. Se eu pegar 100 e dividir por 4, que vai dar exatamente 25, eu já sei que cada lado desse vale 25 metros. Porque 25, 4 vezes, vai dar exatamente 100. Perfeito? E aí, como esse lado vale 25, quanto é que vale a área desse quadrado? Vai ser 25, que é a base, vezes 25, que é a altura, que vai dar exatamente 625,
Tá tudo em metros, então 625 metros quadrados. Beleza? No sexto ano ele se engancha nesse problema, tá? Eu sou professor do sexto ano também, há muito tempo, mas há uns 3 anos eu peguei sexto ano e eles se enganchavam nesses problemas aí. Beleza? Show de bola. Tranquilo, né? Tranquilinho até agora. Último exemplo. Último exemplo para fechar. Exemplo 4, a parte aqui de quadrado e retângulo, né? Exemplo 4, imagine que eu te dou um quadrado e eu já te digo a área. A área do quadrado, pessoal, é o quê? Vamos dizer que essa área vale 169. A área do quadrado vale 169 metros quadrados. Calcule agora o perímetro. Agora é o contrário, né? Eu te dou a área para tu calcular o perímetro. Então você tem um quadrado, e aí você já sabe que para calcular o perímetro você precisa dos 4 lados, e nesse momento você não sabe quanto é nenhum aqui, tá? Mas você sabe que a área vai dar o quê? Vai dar 169. Então, galera, já dá para descobrir o lado a partir disso, ó. Porque a área não seria pegar esse vezes esse? Quando eu multiplicar esses dois, vai ter que dar o quê? 169. Então, basta você descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169. Isso aí nada mais é do que a definição de quê? De raiz quadrada, né? Então, se eu disser que esse lado aqui vale L, esse aqui também vale L, a área seria lado ao quadrado, né? Então, L vezes L, que é L ao quadrado, vai ter que dar exatamente 169. E se você lembrar do Pitágoras, sempre no final de um Pitágoras você tira a raiz. É a mesma coisa aqui. O lado vai ser a raiz quadrada de 169. E aí tu descobre que o lado vale 13. O lado vale 13, ok? Então, cada bichinho desse é 13, ó. 13, 13, 13 e 13. E eu te perguntei o perímetro. E o perímetro não é só somar todos esses caras? É só pegar o 13 e somar 4 vezes, que seria o mesmo que multiplicar por 4, e vai dar exatamente 52 metros. 52 metros. Perfeito, gente. Perfeito, 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 perfeito. Ok. Uma coisinha legal ainda do quadrado é que se cair uma questão de Pitágoras, vai ser para você descobrir, por exemplo, a diagonal. Então você pega um quadrado, tá? E o quadrado tem lado L, equivale L, equivale L, e eu quero saber quanto é a diagonal desse quadrado, que eu vou chamar de D. Quanto é que vale a diagonal? Aí você aplica o Pitágoras, né? O Pitágoras diz que o quadrado da hipotesuda é igual à soma dos quadrados dos cacetes, ó. L ao quadrado com mais L ao quadrado. Lembrando que a aula do Dandan é inapropriada para menores de 60 anos, né? Então não se assuste. O Dandan, a aula dele é isso aí, certo? E aí vai dar o seguinte: D ao quadrado igual L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. E sempre no final de Pitágoras você vai tirar uma raiz, né? Ó. Então o D ele vai ser a raiz quadrada desse camarada aí, ó, do 2L ao quadrado. E aí, galera, esse 2 aqui fora, ele corta com o 2 da raiz. Então, esse L, ele vai sair da raiz, né? Então, a diagonal, ele vai ser o L sai, mas esse 2 que não tem raiz, ele fica aqui dentro. Então, a diagonal de um quadrado nada mais é do que L raiz de 2. Todas essas formas você já viu em algum momento da sua vida escolar. O Dandan está só te mostrando o porquê de cada uma delas, tá? Então, a diagonal de um quadrado vale L raiz de 2. Isso aqui evita de você fazer o Pitágoras, porque se eu te der um quadrado, que esse quadrado tem lado 8, por exemplo, 8, 8, quanto é que vale a diagonal x, por exemplo? Aí de cabeça, o x vale quanto? 8 raiz de 2, só isso. O x seria 8 raiz de 2. E vice-versa, eu posso te dar a diagonal para você calcular o lado, né? Aí você dividiria aqui pela raiz quadrada de 2. Bora fazer um exemplo desse? Pega lá o primeiro PDF, tá?
eu só te dei, na verdade, uma fórmula hoje. Qual foi a única fórmula que eu te dei? A área do retângulo, base vezes altura, porque o quadrado é a mesma. Só com essa fórmula, dá pra gente fazer 3 probleminhas legais, 4 probleminhas legais. Baixa aí, pessoal, o primeiro PDF. Vou sair aqui, depois eu volto para essa aula, tá? Baixa aí o primeiro PDF, que é o PDF da introdução, ó. Tá? Eu deixei aqui 4 problemas iniciais, que você já sabe resolver. Olha aqui o primeiro, bem tranquilo, ó. O perímetro de um quadrado é 24. Então, você tem um quadrado que a soma de todos os lados vale 24. Então, quanto é que vale cada lado desse? É só pegar 24 e dividir por 4, que vai dar exatamente 6. Então, 6 com mais 6 é 12, com mais 6, 18, com mais 6, 24. Cada lado do quadrado vale 6. A questão perguntou o quê? Calcule a área desse terreno. Então, a área do quadrado vai ser 6 vezes 6, que dá 36, está tudo em metros, então metros quadrados. Tranquilinha, tranquilinha, tranquilinha a primeira. Olha a segunda, vamos começar a subir o nível, ó. Olha a segunda. Nós temos um retângulo, aí desenha, aqui o retângulozinho. E a questão diz que o comprimento, ele é 4 metros maior do que a sua largura. Opa! Eu não sei quanto é que vale nem o comprimento e nem a largura, mas eu sei que a parte de baixo, ela é 4 a mais do que a largura. O que você vai fazer? Quando a gente não sabe quanto é que vale alguma coisa, nós chamamos de x. Então, tu vai chamar a largura de x e o comprimento vai ser 4 a mais. 4 a mais que quem? A mais que a largura, 4 mais x. Ok? Aí a questão fala o seguinte, sabendo que o perímetro é 40, então o perímetro vale 40 metros, qual é a área desse retângulo? Essa é uma questão muito boa, tá? Poderia muito bem cair em qualquer prova por aí, como eu já vi caindo aqui no Ceará, por exemplo, tá? E ele quer que você descubra a área do retângulo. Só que para calcular a área, você precisa da base e da altura. E você não tem nada disso ainda aí, você só tem x. Então, você precisa primeiro achar o x, substituir e depois multiplicar para calcular a área. Tá bom? Professor, mas como é que eu vou descobrir quanto é que vale o x aqui? Gente, a questão me deu o quê? Ó? A questão me deu o perímetro. E eu sei que o perímetro seria a soma de todos os lados. E é a partir daí é que você vai matar o x. Tá? Então, se eu somasse todos esses 4 lados aí, tá? Vai ter que dar 40. Professor, mas eu só tenho 2 aqui, ó. Eu só estou somando 2. Você pode pensar assim, poxa vida, se o perímetro seria andar o contorno todinho, se eu andar tudo vai dar 40, a questão só me deu metade, né? Só me deu daqui para cá. Então, a soma desses dois daria quanto? Daria 20, né? Então, não preciso usar todo. Então, eu já sei o seguinte, eu já sei que se eu pegar o comprimento e somar com a largura, vai ter que dar quanto? 20, porque seria metade do caminho, metade do perímetro. Só que o comprimento, ele é 4 mais x, mais a largura é x. Isso daria 20. E aqui nós temos uma equaçãozinha que você sabe responder, pessoal. Leva o 4 para lá, ele vai negativo. E aqui eu tenho x com x, que vai dar 2x, igual 20, e o 4 vai para lá menos, ó. Fica 20 menos 4. Fazendo aqui em cima, quanto é 20 menos 4? 16. Então, fica 2x igual a 16. Pega esse 2 e divide, e aí o x seria 16. Divide por 2. X igual a 8. X igual a 8. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Descobriu que o x é 8, volta para o teu retângulo e troca os valores. Ó. Aqui no é x, apaga e coloca 8. Aqui no é x, apaga e coloca 8. E aí aqui embaixo fica 4 com mais 8, 12. Pronto. Tu achou que o comprimento é 12, que a altura é 8, e faz total sentido, porque o 12 é 4 a mais do que o 8, então tudo certo aí, galera, nessa questão. E olha que legal, aqui em cima seria 12, né? E aqui também é 8.
Quanto é 12 com mais 12? 24. 24 com mais 8? 32. 32 com mais 8? 40. Então, o perímetro, de fato, é 40. Tá tudo certo nessa questão. O que é que ele quer? Qual é a área do retângulo? Como é que se calcula a área? Vai pegar a base vezes a altura. Então, vai ficar 12 vezes 8. Então, a área seria 12 vezes 8, que daria 96 metros quadrados. E essa é a resposta final. Já é uma questão mais difícil, né? Não é tão fácil como as outras, né? Mas também é uma questão ainda de nível introdutório. Beleza? Show de bola. E a última, esse é a última, não. Tem mais duas ainda, tá? Vamos fazer mais duas de quadrado e retângulo para a gente partir para a próxima figura. Questão número 3. Essa questão 3, o Dandan, ele vai ser mala. E eu vou já te explicar o porquê. Não, dá para fazer. Não, essa aqui eu vou fazer normal. Eu ia te mostrar um bizuzinho. Só até mostrar, tá? Mas como aqui a conta não vai dar difícil, não. Não, dá para fazer bem legalzinho. Vamos lá. Um canteiro retangular possui uma área de 24 metros quadrados. Então, observe. A questão já diz que você tem um retângulo. Ela não me diz quanto é que vale aqui, nem quanto é que vale aqui ainda, mas me disse que a área dá 24. Ou seja, quando eu pegar esse vezes esse, vai dar 24. Beleza. Sabe-se que o comprimento é 2 a mais que a largura. Então, a mesma coisa. Ó. Tu vai chamar aqui de x, e aí o comprimento é 2 a mais. 2 mais esse x. Qual é o perímetro desse canteiro? Perceba que é totalmente distinta da questão anterior, né? A anterior me deu o perímetro para tu calcular a área, e aqui é diferente. Ele já me deu a área para tu voltar para o perímetro. Mas em ambos os casos, você precisa calcular o x. Precisa calcular o x. E aqui sim, eu pensei que não ia dar, mas vai dar, pessoal. Isso aqui é uma questão de equação do segundo grau. Para tirar o delta, a fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara. Ai, meu Deus, é muita loucura, né? E o Dandan vai contornar. Eu não vou fazer Bhaskara aí. Eu não vou fazer equação de segundo grau. Até porque nem no teu edital do IBGE tem isso aí. Então nós vamos fugir da equação do segundo grau. Fugiremos de problemas, tá? Como é que o Dandan vai fazer? Galera, a área não seria multiplicar esses dois, né? Ou seja, a área seria pegar a base, que é 2 mais x, vezes a altura, que é x, e tem que dar o quê? Tem que dar 24. Aí o que é que um aluno que é bom em matemática, fere em matemática, ele vai fazer? Ele vai fazer aqui o menino mijão, ó, x vezes 2, 2x, né? X vezes x, x quadrado, igual a 24. Esse aluno que é bom, tá? Aí ele vai pegar esse 24, trazer para cá negativo, vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 24 igual a zero. E aí ele chega numa equação do segundo grau, ele vai ter que achar quem é o A, quem é o B, quem é o C, vai calcular o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, só aí tu já desistiu, né? E depois ainda calcular a fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz sobre o dobro do A. Perdeu a questão. Foi por um caminho, pelo amor de Deus, se você for por esse caminho aqui, é uma chulipa e um cascudo que eu vou dar em você. Esse é o jeito tradicional. E vai por esse caminho quem é bom em matemática, quem é fera em matemática. Não é o meu caso. Eu odeio matemática. Então eu vou sempre buscar um caminho alternativo. E aí é o que eu digo que nós vamos ser mala. Nós vamos ser mala no concurso, pessoal. Você não tem tempo para calcular uma conta dessa aí, não. Tem que ser mala, nós vamos ser um hacker, ó. Aí como diz o meu amigo Garrido, né? Vamos ter que ser hacker. Aí professor? Vamos ter que ser uma cômoda, não? Não, hacker é melhor. Fazer um hacker e nós vamos aqui arrodear esse problema. Vamos fazer intuitivamente, gente. Intuitivamente. Essa é uma questão para tu fazer de cabeça. Simples assim, de cabeça. Presta atenção. O que é a área? A área não seria pegar a base vezes a altura? E não tem que dar 24, né? Pois é. Galera, pelo amor de Deus. Vou fazer aqui, ó. A área seria base vezes a altura, né?
Aí quando eu pegar a base e multiplicar com a altura, tem que dar quanto? 24. Me diga, na sua mente aí, que eu tenho certeza que você consegue enxergar, dois números que a multiplicação vai dar 24 na tabuada. Me diga dois números que a multiplicação dá 24. Existem vários. Por exemplo, 2 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24. Só que esse número aqui não serve para mim. Por quê? Porque a questão diz que um tem que ser 2 a mais que o outro. E aqui, o 2 e o 12 é 10 a mais. Não me interessa. Então não é 2 e 12. Me diga outro que dá 24. Ah, professor, 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Mas também não me interessa, porque o 8 é 5 a mais que o 3. Não me interessa. Aí você, de tanto testar, e não vai demorar, no instante que tu chega nisso, talvez seja até o primeiro chute que tu deu. Quando tu fizer, aí tu vai chegar numa multiplicação bem legal, que seria quanto? 4 vezes 6. Ou então 6 vezes 4. Quanto é 4 vezes 6? 24. E aqui o 6 é o quê? 2 a mais do que o 4. Chegamos no que eu queria. Nessa questão, que dá 24, nós estamos trabalhando com o 4 e o 6. Então, basta que o x seja quanto? Seja 4. Porque se o x for 4, se eu trocar aqui por 4, quanto é 2 mais 4? 6. E aí, pessoal, 6 vezes 4 dá 24. Simples assim. Só na lógica, só no teste, só sendo mala. No concurso, cara, só tem 2 minutos, 3 minutos para uma questão. Tu não tem que sofrer, não. Não tem que fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Esse caminho aqui é horrível. Então, de cara, tu já acharia que era o 6 e o 4. O que é que a questão perguntou? Perímetro. O que é o perímetro? Seria somar tudo. Então, lá em cima também é 6, aqui também é 4. E aí, ó, 6 mais 4 é 10. Então, vai dar todo 20, né? Se metade do caminho é 10, 10 mais 10, 20. Ou então, 6 mais 4, 10, com mais 6, 16, com mais 4, 20. Perímetro igual a 20. E a questão está encerrada. Beleza, gente. Beleza, 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 beleza. Linda, né? Linda, linda, linda questão. E para a última de hoje não, a última dessa parte inicial de quadrados e retângulos, tá? A questão número 4, ó. A diagonal de um quadrado mede 8 raiz de 2. Qual é a área? Vamos lá. Você tem um quadrado e ele me disse que a diagonal, ela é o quê? 8 raiz de 2. Quanto é a área? Para calcular a área, eu preciso descobrir quanto é que vale o lado do quadrado. Mas é muito simples, né? Porque a diagonal é o lado raiz de 2, que nós vimos no início lá em Pitágoras. Se a diagonal é lado raiz de 2 e a questão diz que esse valor é 8 raiz de 2, olha aqui que lindo. É porque o lado vale quanto? Ó? O lado vale 8, né? Então, o quadrado ele tem lado 8 e, portanto, a área do quadrado vai ser base vezes altura, 8 vezes 8, 64. Ok? Olha, pessoal, como aquela ideia, só aquela ideia de base e altura de perímetro, que é somar os lados, eu consegui fazer várias questões interessantes com vocês, tá bom? Show de bola. Dá uma pausa agora para a gente partir para a próxima figura, tá? Vamos lá, voltar para o nosso slide. Tá aqui ele. Então, até agora nós sabemos o seguinte. Nós sabemos a única fórmula até agora que a área do retângulo é base vezes altura. E eu te disse, galera, que essa vai ser a única que você precisa decorar. Além de outra que eu vou já dizer qual é. Então, essa aí é a primordial e a partir dela tu faz todas as outras. Terceira figura. Triângulo, tá? Terceira figura, vou aumentar aqui, ó. Show? Terceira figura de hoje vai ser o famoso triângulo. Beleza. Então, você tem aqui um triangulinho, desenhar ele assim, ó, meio deformadinho, tá? E aí, pessoal, toda figura que você pegar, você vai ter que determinar quem é a base, está aqui a base dele. E aqui você tem a altura. Observe que a altura está dentro da figura, chamar aqui de H. Quanto é que seria a área de um triângulo? Qual é a fórmula da área? Já poderia dizer para ti que a fórmula é tanto. Mas não, vamos chegar intuitivamente na fórmula. Eu não vou desenhar esse cara aqui. O que é que eu vou desenhar? Eu vou desenhar esse cara aqui, ó. Tá?
Vou desenhar um triângulo desse jeito. Que triângulo é esse? Ele é um triângulo retângulo. Ele também tem um ângulo de 90. Esse triângulo também tem uma base e também tem uma altura, que é exatamente a mesma fórmula desse. A área desse cara vai ser exatamente a área desse cara. Mesma fórmula, tá? Olhando para esse cara, bicho, já dá para tu saber qual é a fórmula do triângulo. Por quê? Porque, gente, qual foi a que eu disse que serviria para todas? O retângulo. E aí eu quero que você complete essa figura aqui, né? A partir dessa figura, complete o retângulo. Você concorda que seria só fechar a figura aqui, ó? Certo? Se eu pegar essa figura e fechar, não vai formar justamente um retângulozinho? É como se eu tivesse duplicado essa figura. Exatamente. E aí, se você olhar para o retângulo inteiro, para essa figura aqui todinha, o que é que nós temos? O triângulo seria o quê? Seria só metade do retângulo. É como se eu tivesse pegado o retângulo e cortado ao meio. Então, se eu cortar o retângulo ao meio, eu chego no triângulo. E, portanto, pessoal, se eu sei que a área do retângulo ele é base vezes altura, né? Pegar aqui e multiplicar com esse cara, e você está vendo que o triângulo, que é só esse pedaço aqui, ele é exatamente metade do retângulo, então a área do triângulo seria o quê? Seria pegar o retângulo e cortar ao meio. E cortar ao meio na matemática seria dividir por 2. É por isso que alguém já te disse na tua vida que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Não é lindo isso aqui? Maravilha, né? Base vezes altura dividido por 2. Exemplo. Exemplo o quê? Parei no 4, né? Exemplo 5. Olha aí. Exemplo 5. Te dou aqui um triângulo desse jeito, meio torto assim, deformado mesmo, tá? E eu te digo que a base vale 5 e a altura dele estaria aqui fora, ó, porque a altura tem que sempre formar 90, tá? A altura tem que formar 90 com o solo, ó. E eu te digo que essa altura aqui vale, sei lá, 20, tá? Qual é a área desse triângulo? Acabou-se. A área seria base vezes a altura dividido por 2. Pronto. Então, a área do triângulo seria a base, que é 5, vezes a altura, que é 20, e no final tu divide por 2. Quanto é 5 vezes 20? 100. E quanto é 100 divide por 2? 50. E essa seria a resposta final. Acabou-se, gente. Acabou-se, acabou-se. Acabou-se. Só isso, só isso. Tá bom? Beleza. Eu não vou passar agora. Eu queria pular pro próximo pra gente... Vou fazer isso, tá, pessoal? Vou deixar pro final. Vamos pular o triângulo equilátero, porque eu acho que é o que vai cair na prova. Deverá cair na prova um triângulo equilátero para você. E ele é o único difícil dessa aula, tá? É aquele único que você tem que decorar as duas coisinhas que tem nele para não sofrer nas questões. Todas as outras fórmulas, já te disse, vão sair do retângulo. O triângulo sai do retângulo. A próxima figura que eu vou fazer agora, que vai ser o paralelogramo, sai do retângulo. Então, todas elas vão sair do mesmo cara e vai ser muito fácil. Agora, o triângulo equilátero vai dar um trabalhinho. Então, vamos deixar para o final, tá? Deixar para o final. Terceira figura, quarta figura. O paralelogramo, tá? Quarta figura. Paralelogramo. Aí é paralelogramo. Beleza. Paralelogramo, pessoal, essa figurinha deitadinha aqui, ó. Chuco, né? Aquela que vai... Deixa eu diminuir essa aqui, que tá muito grande. Fazer assim mais fechadinho, ó. Pronto. E aumentar aqui. Show. Beleza? Paralelogramo, pessoal, essa figurinha meio deitadinha, tá? Tem os lados paralelos, tanto o lado de cima como o de baixo é paralelo e o da esquerda e o da direita também é paralelo. Lembrando que paralelo é que não se cruza, né? Ó, esse lado aqui, por exemplo, ele nunca vai se cruzar com esse. E da mesma forma, esse cara aqui nunca se cruza com esse. Estão lado a lado, né? Chamamos de lados paralelos, tá? Vamos inclinar... Dá pra inclinar a figura mais um pouquinho? Não dá não, né? Dá não. Deixar assim mesmo. Beleza? E aí o meu objetivo é descobrir qual é a área desse cara. E eu sempre te disse, todas as figuras tu vai ter que enxergar um retângulo.
Tu consegue enxergar um retângulo aí? Veja, aqui tem uma base, né? E a altura não sei. Mas você sabe que a altura, ela estaria onde, né? Ela estaria aqui, ó, em pezinho. Isso aqui seria a altura. O que é que eu vou fazer? Eu não estou vendo retângulo aí. Mas, se eu calcular bem aqui um corte, ó. Se eu fizer um corte bem aqui, em pezinho, tá? Formando 90, eu vou cortar essa figura. Tá bom? Pessoal, quando eu recortar essa figura, tu concorda que ela cabe perfeitamente aqui, ó? Concorda que ela vai caber exatamente aqui, ó? Ok? Aí é. Ela vai caber aqui. Essa figura de preto, ela vem para cá. Quando essa figura de preto, ela vier para cá, eu colar ela aqui, qual é a figura que vai ser formada? Que figura é essa que fica formada? Não é um retângulo? E aí, como é que se calcula a área de um retângulo? Pega a base, porque esse tamanho de vermelho, quando eu juntar lá, fica a mesma coisa, né? Ó. Vai ser a base multiplicada com quem? Com a altura. Então, tu já sabe que a área do paralelogramo é exatamente a mesma coisa do retângulo. É só pegar a base e multiplicar com a altura. Simples assim. Por quê? Porque se eu cortar esse pedaço e colocar para cá, a figura vai virar exatamente um retângulo, galera. Então, a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. Então, área do quadrado, área do retângulo e área do paralelogramo é tudo a mesma coisa. E o triângulo é quase igual. Qual é a diferença do triângulo? Que o triângulo é só metade. Aí tu divide por 2. Beleza? Quinta figura. Um exemplo, né? Fazer um exemplo desse aí. Exemplo. Bem fácil, ó. Exemplo. Te dou essa figura aqui. Vou dar o contrário, né? Assim, ó. Tchuco, tchuco, tchuco. Essa figurinha inclinada aí. Aí aqui vale 20. E essa altura aqui, ela vale 6. Quanto é que vale a área desse paralelogramo? Ora, a área vai ser a base, que é 20, vezes a altura, que é 6. 20 vezes 6, 120. Pronto, essa é a resposta final. Só isso, né? Esse é o exemplo que 6, né? Exemplo 6. Show. Próxima figura, quinta figura. Vá anotando, cara. Vai dando pausa e vá anotando. Quinta figura, talvez seja a mais difícil de hoje. Trapézio. Quinta figura é a figura do trapézio. Galera, atenção, tá? Existem várias maneiras de desenhar um trapézio. Existe esse trapézio aqui, ó. Tá? Existe esse trapézio aqui. Tá bom? Esse aqui não. Esse aqui, ó. Tchucu, tchucu. Eu acho que ele não vai deixar eu fazer, não, né? Vai não. Vou desenhar na mão mesmo. Assim. 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 E assim. Existe esse. E existe o trapézio todo deformado, né? Que seria com vários lados diferentes. Esse. Aí, pera aí. Esse, ó. Aí faz esse assim e esse assim. Beleza? Nós temos aqui um trapézio que nós chamamos de trapézio isósceles, né? Que esse lado aqui é igual a esse. Nós temos esse trapézio, que é um trapézio retângulo, porque ele forma 90 graus. E esse trapézio, que os lados são diferentes, nós chamamos de trapézio escaleno. Então pode aparecer qualquer um dos três na prova aí, sendo que esse e esse são os que as questões vão cobrar de ti se cair trapézio na prova. Esses dois. Esse aqui não. Isso aqui não, certo? Isso aqui não cai em prova não, a não ser que seja um vestibular mais difícil, né? Mas para o que a gente está estudando, isso aqui não interessa para nós. Okay? Então, existem esses três tipos. Quais são os elementos de um trapézio? Vou apagar isso aqui, tá? Meu lindo, um trapézio ele tem uma base aqui no chão, que nós chamamos de base maior. E lá em cima ele tem uma base menor, eu vou chamar de Bzinho, tá? E em toda figura eu preciso da base e da altura. Cadê a altura do trapézio? Ele está aqui, ó. A altura seria esse segmento aqui, ou então esse, é a mesma coisa, ó. Tanto faz, tá? Seria o mesmo tamanho. E às vezes isso aqui é importante, esse corte aqui que forma a altura e a altura forma 90 graus, ó. Dá para usar Pitágoras aqui, então trapézio e Pitágoras estão ligados, tá, gente? Geralmente é cobrado problemas com Pitágoras aqui dentro, ok? Beleza. A mesma coisa aqui. Aqui vai ter uma base grande, uma base pequena e aqui seria a altura. A diferença é que a altura já está aqui, né? Porque a figura já forma 90 graus. Pronto. Então, são três elementos de um trapézio. Ele tem uma base maior, tem uma menor e tem uma altura.
altura. Ok, então o meu objetivo é chegar na fórmula da área do trapézio. Você já deve ter ouvido a fórmula, já deve ter decorado, né? Que a área do trapézio seria o quê? Base maior, mais a menor, vezes a altura, divide por 2, né? Mas é a fórmula mais difícil. Aí eu te pergunto, mas por quê? Por que a fórmula é essa? De onde é que vem isso? Dandan vai tentar te mostrar agora, tá, gente? Vou tentar te mostrar agora. Meus lindos, eu vou pegar como base esse cara, tá bom? Vamos lá. Vamos desenhar ele aqui, vamos ver se o bicho ajeita aqui o desenho. Ver se ele ajeita. Ajeitou, ó. Quase, né? Quase perfeitinho aí. Vamos ver se eu fecho aqui a figura. Ok. Vai, fecha aí, figurinha. Vai. Isso. Não, mas tem que ser em pé, né? Tem que ser em pezinho. Vamos lá. Tá quase lá. Você tá quase conseguindo. Agora lascou. Tem que fazer na mão mesmo, pessoal. O ruim de fazer na mão é que eu queria... eu queria fazer a figura inteira para quando eu girar a figura, que eu vou já fazer um giro nela, né? Ficasse bonitinho. Mas tá aqui o nosso trapézio, tá? Ok? Ok. Meu lindo, o que foi que eu disse para ti? Que todas as figuras, elas deveriam formar um quê? Um retângulo. Você tem aqui a base grande, tem aqui a base pequena, tem aqui a altura. Você consegue, a partir dessa figura, ver... No final eu coloco, tá? Que eu vou já girar a figura. Você consegue ver a partir daqui, gente, um retângulo? Você pode pensar assim, professor, eu tenho um retângulo aqui. Se eu cortar aqui, ó. Mas aí fica um triângulo e um retângulo, não é legal, né? Você consegue formar um retângulo aí? Olha a jogada, olha aí a esperteza. Pega esse trapézio, certo? E vou copiar ele, tá? Pega esse trapézio, vou colar aqui, só que eu vou girar ele, pessoal. Eu vou girar, tá? E vou colar ele aqui, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Quando eu colo, que figura forma? Forma o quê, galera? Forma um retângulo. Então eu posso calcular a área dessa figura como sendo justamente a área de quem? De um retângulo. Ok, olha que lindo, né? Olha o que foi que aconteceu, cara. Aconteceu isso aqui, ó. Você tinha um trapézio e o outro cara só vai juntar aqui, ó. E aí, quando eu juntar, eu vou formar exatamente um retângulo. Não é lindo isso? Pois bem, como é que é chamado isso aqui no trapézio? No primeiro trapézio, olha só para esse, ó. Seria a base maior. E esse cara aqui seria o quê? Seria a base menor. E esse cara aqui seria a minha altura. Tudo bem? Ok. Quando eu giro a figura, o que é que acontece? A base maior vai lá para cima, ó. Esse pedaço, ele fica a base maior, ok? E a base menor vem aqui para baixo, ó. Esse cara fica a base menor. E a altura permanece no mesmo canto. A altura continua aqui, ó. A altura continua aqui. Beleza? Show de bola. Aí, olhando para a figura inteira, olha para a figura inteira. Não é um retângulo? Quanto é que seria, pessoal, a área do retângulo inteiro? Como é que se calcula? Vou fazer aqui embaixo. Como é que se calcula a área de um retângulo inteiro? Qual é a fórmula? Seria base, né? Ó, seria base vezes a altura, não é assim? Ok. Só que nesse retângulo, tu concorda que a base é isso aqui tudo, ó? A base seria desse ponto até aquele ponto? Pois é, seria esse cara mais esse cara. Então, a base do retângulo seria o Bzão mais o Bzinho. Seria a base maior mais a base menor. E aí tu vai pegar isso aqui, que é a nova base, e multiplicar com quem? Com a altura. Então, a área do retângulo seria base maior mais a menor, que seria a base total, vezes a altura. Vezes a altura. Essa seria a área do retângulo. Só que eu não quero a área do retângulo. O que é que eu quero? Eu quero a área do trapézio. Tu tá vendo que tu tem aqui dois trapézios? Tem esse trapézio e tem esse trapézio? E eles não são iguais porque eu peguei só girando o outro? Ou seja, o retângulo inteiro é formado por dois trapézios. Então, a área do retângulo seria o dobro do trapézio, né? Ou o trapézio seria o quê da figura inteira? Só o trapézio? Só um dos trapézios seria o quê? Metade.
A área do trapézio seria metade do retângulo. Então, se o trapézio é metade desse cara e metade é dividir por 2, tu vai só pegar essa fórmula e dividir por 2. Que foi o que teu professor lá do 9º ano mandou tu decorar, né? Que seria isso aqui dividido por 2. Seria Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Base maior mais a menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Que lindo, hein? Que lindo, como eu disse, galera. Essa seria uma aula que eu acabaria em 5 minutos se eu fosse só dizer assim, gente, a fórmula é essa, decore. Mas eu não estou preocupado com isso, eu quero que tu aprenda. Então você, a partir de hoje, nunca mais vai dizer assim, poxa vida, eu não sei para que serve isso e não sei de onde é que vem. Dandan tá te mostrando de onde é que vem cada uma das fórmulas de área, tá? E só essa brincadeira, eu não cheguei nem nas questões ainda, né? Tá com 1 hora já. 1 hora de live, só essa brincadeira, tá? Como eu disse, vai ser um negócio legal para vocês, tá? Vamos lá. Beleza, exemplo. Vamos fazer um exemplozinho. Aí aqui decora, tá? Depois que tu pegou a fórmula, exemplo 7, né? Depois que pegou a fórmula, é decorar. É o 7 ou é o 8? É o 7. Ó, te dou aqui um trapézio desse jeito, ó. Tchucu, 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 tchucu. Tá? Aqui vale 10, aqui vale 6. E não sei nem se esses lados existem, tá, gente? Mas não se preocupe com isso, não. Vou colocar aqui que vale 3, tá? Bom, qual é a área? Qual é a área desse trapézio? Vamos lá. Área do trapézio. Qual é a fórmula? Base maior mais a menor vezes a altura divide por 2. Ou seja, primeiro tu soma as bases e aí fica uma base só, né? E aí fica praticamente a mesma fórmula do triângulo. A base vezes a altura sobre 2. Tá bom? Base maior, 10. Base menor, 6. Quanto é 10 mais 6? 16. Então vai ficar 16 vezes a altura, 3. E no final divide por 2. 16 vezes 3 dá 48. 48 divide por 2 vai dar 24. O melhor número da matemática, 24. Ok? Beleza. Pessoal, como eu disse, o trapézio ele está muito ligado ao que nós chamamos de Pitágoras. E eu deixei um exemplo lá no nosso TD. Vamos voltar para o TD. Volta para o TD. Tá? Eu vou pular aqui, galera, o exemplo 5, tá? Porque o exemplo 5 é do triângulo equilátero, vou deixar para o final. Mas eu tenho aqui o exemplo 6, que ele é um exemplo bem massa. E vamos ver se vocês acertam. Ó. Exemplo 6. Considere um trapézio isósceles. Vou desenhar. Vamos desenhar o trapézio. Tchuco. Seria um trapézio com os lados iguais. Assim não. Assim, ó. Tem um trapézio. Isso. Esse é o trapézio isósceles, tá? Onde a base maior vale 14. Então aqui embaixo é 14. E a menor vale 6. Lá em cima vale 6. E os lados oblíquos, que são os cortadinhos assim, os que se cruzam, né? Valem 5 cada. Então aqui vale 5. Aqui também vale 5. A pergunta é, qual é a área total deste trapézio? Pronto. Pessoal, como é que calcula a área do trapézio? Seria a base maior mais a menor vezes a altura divide por 2. Olhando para a figura, tá faltando alguma coisa? Ou já dá para calcular direto? Tá faltando. O que é que tá faltando? Tá aqui a maior. Tá aqui a menor. Isso aqui, pessoal, não é a altura, porque a altura tem que estar em pé. Falta a altura. Então, tu vai ter que descobrir nesta questão quanto é que vale essa altura aí. E aí, como é que faz? Como é que faz? Primeiro passo, traça a altura. Você pode traçar a altura aqui, certo? Ó, e aqui. Quando você traça a altura, olha que lindo. Se aqui em cima é 6, aqui embaixo também vale 6. Aí eu te pergunto, tudo isso aqui não é 14, né? Você já tem um pedaço, ó, que vale 6, que é daqui para cá. Quanto é que seria 14? Tira 6. Falta 8, né?
Então, tu concorda que esse 8 aqui, ele tá dividindo nesse pedaço e nesse pedaço? E, cara, vão ser pedaços iguais. Só e somente somente se, na verdade, né? Se o trapézio for isósceles. Isso só é verdade, isso que eu acabei de dizer, esse 8 que está faltando só vai ser igual para os dois lados, se somente se for um trapézio isósceles. E, claro, geralmente cai num tipo de trapézio desse, tá? Então, se está faltando 8, vai ser 8 para os dois lados. Então, vai ser 4 para 1, aqui vale 4, né? Aqui vale 4 e aqui vale 4, ó. Certo? E aqui seria 6 e faz sentido, né? 4 mais 6, 10, com mais 4, 14. Tudo certo. Por que isso aí me ajuda? Porque eu não quero calcular nem a altura. E aqui eu não tenho um triângulo retângulo. Você pode olhar para o outro lado também, é a mesma coisa. Ó. Um lado é igual ao outro, então tanto faz. Escolhe um, vamos escolher esse aqui, ó. Olhando para esse cara, pessoal, de cabeça, quanto é que vale a altura? Quanto é que vale a altura? Professor, não sei não. Não sei não, professor. Pai, se você disser que não sabe a altura, eu vou te dar uma chulipa e um cascudo. Aí é? É. Aí, professor, então eu vou apanhar, porque eu não sei não. Gente, olhe para a figura. Que figura é isso aqui? É isso aqui, o que é? O que é isso aqui? Não é um triângulo? É. Não é um triângulo retângulo? É. Aí eu te disse que pode aplicar o Pitágoras? É. Mas eu mandei tu decorar um triângulo, né? Lembra que eu mandei tu decorar no começo da aula um triângulo bem bonito? Qual foi? Ah, lembrei, professor, lembrei. Ai, como eu sou burra. Eu lembrei que é o triângulo 3, 4 e 5, ó. Tá aqui o 4, tá aqui o 5, falta só o 3. Isso quer dizer que a altura vale 3. E aí pronto. Nesse momento não falta mais nada para você. Tá aqui a base maior, tá aqui a menor, tá aqui a altura. É só trocar. Quanto é que seria? A base maior, pessoal, não era 14, né? 14. Mais a menor, 6. Vezes a altura, 3. Divide por 2. E aí acabou, gente. Quanto é 14 mais 6? 20, né? Então fica 20 vezes 3, divide por 2. 20 vezes 3 é 60. 60 divide por 2 vai dar 30. Então a área do trapézio vale 30, galera. Uma questão muito bonita. Já caiu em concurso esse tipo de questão e eu estou trazendo para tu ficar ligado que em trapézio o Pitágoras ele está muito presente. Tá bom? E galera, a última figura de hoje. Vamos voltar para nossa lousa, né? A última figurinha de hoje. Vamos lá. Parem no trapézio. E a que está faltando, pessoal, é a área do... Aqui, opa. Trapézio, exemplo 7. Está faltando só uma para fechar, que é o losango. Figura o quê? Figura 6, né? Sexta figura de hoje para fechar a aula é o losango. Eita. Beleza, gente. Professor, como é que é o losango? Que eu não... Ó, cuidado, hein? Tem gente que fala losangulo. Ei, não é losangulo não, tá? É losango. Losango, tá? Meu lindo, como é que é o losango? O losango, pessoal, é um tipo de paralogramo, né? Que é aquela pipa. Então, oh meu Deus, que desenho feio da peste. O losango, pessoal, ele é a pipa, tá bom? Deixa eu pegar ele mais pra baixo aqui, que a gente vai fazer uma jogada com ele já já. Pronto, ó. O meu losango é a minha pipa. E a minha pipa, pessoal, tem dois elementos novos. Ele vai ter esse cara aqui, ó, que é uma diagonal, e vai ter esse outro cara aqui, que é a outra diagonal, ó. Só que essas duas diagonais, uma tem um tamanho maior que a outra, né? Então, essa diagonal de vermelho daqui para cá é a diagonal menor, vou chamar de Dzinho, não tá no mesmo tamanho não, né? Certo? Ó, esse tamanho daqui para cá é o Dzinho, e esse de azul, que seria daqui até aqui, né, até o outro lado lá, tá bem torto, né? Tá um pouquinho torto, professor, pois é. Daqui para cá, ele seria a diagonal maior, vamos chamar de Dzão. Dzinho e Dzão. Pronto. E existe uma fórmula para calcular a área dessa figura do jeito que tá aí. Qual seria? A gente vai chegar nela. E aí, o que foi que eu te disse?
todas as figuras tu tem que enxergar um retângulo. Tu tá vendo um retângulo aí? Eu tô não. Tá não? Pô, deixa eu fazer pra ti o retângulo, ó. O retângulo estaria aqui, gente. Deixa eu ver se fazer de ajeitar. O retângulo seria isso aqui, ó. Seria a figura que estaria em volta aí, ó. Deixa eu ajeitar, tá? Vou ajeitar, ó. Aí, ó. Esse seria o retângulo, ó. O retângulo está ao redor da figura, ok? Beleza. Então, se o retângulo está ao redor da figura, qual seria a área do retângulo? Até que seria a área do retângulo? Tu já sabe calcular. A área do retângulo seria base vezes altura. E nesse caso, a base seria o Dzão e a altura seria o Dzinho, né? Beleza. Então, a área do retângulo seria o Dzão vezes o Dzinho. Mas eu não quero, pessoal, o retângulo. Eu quero o losango. Então, quanto é que seria a área do losango? Intuitivamente. Ora, o losango é só essa figura aqui, gente, ó. O losango é só isso aqui. Aí é só isso aqui. E eu não sei se você está percebendo, mas isso aqui, galera, é metade da figura. Por que metade? Porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Né? A figura está dividida em 8 pedaços. Desses 8 pedaços, 4 são do losango. Então, o losango é metade. Conclusão. A área do losango seria a diagonal maior vezes a menor, que seria o retângulo, só que o losango é metade do retângulo. Seria dividir por 2. E essa é a resposta. Então, gente, finalizou. Praticamente você percebeu o seguinte, que todas as outras figuras, o triângulo, o trapézio e o losango, são, na verdade, figuras que são metade de um retângulo. Todas as fórmulas saem como se fosse metade de um retângulo. Só o quadrado e o paralelogramo, que são figuras idênticas, parecidas, 4 lados, né? Perfeitinho, que vai ser também base vezes altura. Todas as outras figuras vão ser base vezes altura sobre 2. Todas. O trapézio tem 2 bases, mas fica a base vezes a altura sobre 2. O losango não tem base, né? Mas você pode olhar para a diagonal como sendo a base e a outra diagonal a altura, então base vezes altura sobre 2. Ok, pessoal? Essas são as fórmulas das áreas de figuras planas mais importantes que tem. 1h12, né? Uma aula completa aí, 1h12 para você, ok? Vamos fazer aqui um plus. Fazer um exemplo, eu nem fiz o exemplo, né? Exemplo 8. Exemplo 8. Beleza. O exemplo 8 é esse aqui, ó. Te dou aqui um losanguinho, tá? Olha que difícil a questão. Aí, esse cara aqui vale 10. Esse outro cara aqui vale, sei lá, 15. Quanto é que vale a área do losango? Ora, a área do losango seria a diagonal maior, 15, vezes a menor, 10. Divide por 2. 15 vezes 10 dá 150. E 150 divide por 2 daria 75. Ok? Simples assim. Agora, cuidado. Quando você está no losango, certo? Aí você traça a primeira diagonal e a segunda diagonal, acontece algo legal, ó. Essas diagonais se cruzam formando o quê, ó? 90 graus. É uma propriedade do losango, tá? As diagonais são perpendiculares, formam 90. E aí tu podes aplicar o Pitágoras, ó. Pode ser que um problema desse também caia em Pitágoras. Pessoal, mas o que é que o Pitágoras me ajudaria? Ora, o Pitágoras serviria para achar esse pedaço, né? E aí, se esse pedaço aqui é 10, por exemplo, o outro também é 10, né? Porque as diagonais se cruzam no meio. Se aqui é 5, aqui também é 5. São figuras semelhantes, tá? Então, isso pode ser que seja muito importante. Então, Pitágoras é importante também dentro de um losango. Bora fazer um exemplo disso aí? Vamos voltar para o nosso PDF lá, gente. Pega o seu segundo PDF. E nós temos o último exemplo, que é o exemplo 7, ó. Que ele fala o seguinte. Vamos lá. O lado de um losango mede 13 e uma das suas diagonais é 24. Então, peraí, vamos desenhar, né? Ó, você tem um losanguinho. Aí a questão fala que o lado é 13. Lembrando que o losango, pessoal, todos os lados são iguais, tá? Professor, mas a figura que tem os lados iguais não é o quadrado, não? Não.
A figura que tem os lados iguais é o losango. O quadrado tem os lados iguais e os ângulos iguais a 90. Tá? Mas se a questão perguntar assim, ó, essa figura aqui tem os lados iguais, com certeza é aí é um losango, não é um quadrado, porque o quadrado, para ser quadrado, tem que ter tudo 90. E aqui, por exemplo, não é, né? Não é. O quadrado é regular, o losango não é regular. Ok, então você tem um losango assim, aí uma das diagonais mede 24. Vamos dizer que seja a maior, né? Vamos dizer que a diagonal maior zona aqui, ó, vale 24. O que é que ele quer? Qual é a área? Pronto. Nesse momento, pessoal, ele só me deu a diagonal maior. Eu só sei que o Dzão vale quanto? 24. Como a questão quer calcular a área, fazer para cá mesmo, ó. Como eu quero calcular a área, eu sei que a área é o Dzão vezes o Dzinho sobre 2. Tá faltando o quê? Tá faltando eu achar quanto é que vale o Dzinho, né? Quanto é que vale esse pedaço todinho aí. Ok. Então nós vamos tentar brincar para achar esse cara. E aí, como eu disse, Pitágoras. Pitágoras. Por quê? Galera, aqui forma 90. Como eu sei que tudo isso aqui, ó, vale 24, tudo isso aqui é 24. Quanto é que vale só metade do caminho? Só esse caminho daqui para cá? 12. Então aqui vale 12. E aí, galera, se eu olhar para um triângulo só, tanto faz, tá? Que tem 4 triângulos idênticos. Basta olhar para um que é a mesma coisa. Olha pro de cima aqui, ó. Vou separar ele, tá? Aqui em cima você tem esse triângulo. Assim não. Assim, ó. Cara pálida. Ok. 90 graus, tá? Aqui vale 12. Aqui vale 13. E esse pedaço aqui, ó, eu não sei. Vou chamar de X. Esse aqui é X. Aí tu pode aplicar o Pitágoras aqui e achar esse X. Professor, não seria o triângulo 3, 4 e 5? Não, né? Não parece ser, né? Não parece ser, então. Como é que eu sei que é o 3, 4 e 5? Quando é o dobro, o triplo, 4 vezes, 5 vezes. Dá pra enxergar. Aqui não é, né, pessoal? Se eu pegar o 3, 4 e 5, se eu dobrar, fica 6, 8 e 10. Se eu triplicar, fica 9, 12 e 15, né? Olha, apareceu 12. Mas aqui é 13, né? Então não é o triângulo 3, 4 e 5. Então, obrigatoriamente aqui, aparece um triângulo também muito comum, que seria até bom você decorasse também, mas aqui tem que fazer o Pitágoras. Aqui tu vai ter que usar a fórmula, tá? Lembrando que a fórmula é o quadrado da hipotesuda é a soma dos quadrados dos cacete. Ok? Ok. Quanto é a hipotenusa? 13. Então fica 13 ao quadrado. Um dos catetos é o 12. Então fica 12 ao quadrado. E o outro cateto é o x. Então fica x ao quadrado. 13 vezes 13 dá 169. 12 vezes 12 dá 144. Mais o x quadrado. Aí, como eu quero achar o x, vou trazer esse cara para cá negativo. Então fica 169 menos 144 igual ao x quadrado. Essa diferença, por sorte, vai dar 25. Então, 25 é igual a x quadrado. E sempre no final de Pitágoras, tu tira uma raiz. Então, o x é a raiz quadrada de 25. Então, o x é quanto? 5. Ai, que lindo. O x vale 5, galera. Ou seja, esse pedaço aqui vale 5. Aí eu te pergunto, se esse pedaço é 5, quanto é que vale tudo? Tudo vale quanto? 10. Ou seja, a diagonal menor vale 10. E aí, portanto, já pode calcular a área e correr para o abraço. Então, foi para isso que serviu Pitágoras, para achar quanto é que vale a outra diagonal. Tá bom? A área do losango, diagonal maior, 24. A menor, 10. Divide por 2. E aí, 24 vezes 10 dá 240. Quando eu dividir por 2, vai dar o quê? 120. Tá aqui a resposta, ó. 120. Perfeito, galera. Perfeito, perfeito, perfeito. Linda, né? Linda questão, essa questão número 7 para vocês. Beleza? Show. Vamos embora. Vamos voltar. Pronto. Então, eu te dei aqui, pessoal, o grosso. O grosso não vai entrar em setembro. O grosso está entrando em janeiro, né? Te dei aqui o grosso de área, né? De área. Para não ser incompleto, eu vou dar um plus. O plus do Dandan. Aí é? Aí é? Um a mais, é. Vai entrar o grosso agora, mais uma vez. Vou te dar um plus.
Galera, que é o famoso, e aí é uma aposta, tá? Aposta. Aposta Dandan, hein? Aposta do Dandan. E vai ter no meu próximo simulado. Lembrando, galera, que eu tô no segundo simulado já. E esse simulado é só para membros. Ó. Atenção, você que não é membro ainda, R$ 4,99. Olha o que tu tá perdendo, cara. Essa aula aqui era para ser uma aula só para os membros. E eu tô liberando para ti aqui metade da aula, tá? Eu nem disse ainda, mas daqui a pouco eu vou fechar a aula aqui para os membros. Então, assim, vira membro, cara. Olha o valor aqui, ó. R$ 4,99. Isso é uma vergonha. Só essa aula aqui, só essa aula já valeria uns 20 contos. Só essa aula aqui, né? Tá perdendo tempo. Você que não é membro ainda está perdendo tempo. Vamos lá. Galera, aposta do Dandan. E essa aposta eu vou colocar no próximo simulado. Já estamos no segundo. Já corrigiu o segundo ontem, não foi? Ontem? Ontem não, né? Eu corrigi há bem 20 dias. Eu só postei ontem, né? E vou já fazer o terceiro. Daqui a pouco eu vou lançar o terceiro para vocês aí. Quando? Não perturbe, não. Quanto mais perturbe, mais demora. Então é só aguardar. Uma hora sai. Então, galera, atenção. Pode ser que caia na prova esse triângulo aqui, ó. Certo? Esse triângulo aqui. Que é o triângulo que tem os três lados iguais a L. Faz o L. L, L, L. Que é o famoso triângulo equilátero. É o famoso triângulo equilátero. Perfeito? Show de bola. Meus lindos, por que em sendo um triângulo equilátero, você não pode usar aquela fórmula? Porque eu já te disse que a fórmula do triângulo seria qual? Base vezes a altura dividido por 2. Já é para decorado, né? A fórmula é essa, tá? Mas, olhando para a tua figura, tu tem a altura? Não tem. Tu não sabes, cara, quanto é que vale a altura. Ó. A questão não te disse, a questão só te disse que cada um vale L. E galera, eu vou gastar agora mais um tempinho, uns 20 minutos mais ou menos, não é isso tudo não, mas vou gastar aqui um tempinho falando só do triângulo equilátero. E assim, o que eu vou te mostrar é da onde é que vem as coisas. Então eu vou gastar aqui um tempinho te provando a fórmula. Mas seria interessante que ao final da prova, assim como você decorou isso aqui, que você decore duas coisas que vão sair daqui. E não pode chegar em qualquer concurso que vai ter geometria na prova sem decorar essas duas coisas. Tem que decorar, tá bom? E aí, como eu disse, Pitágoras está sempre ligado com a geometria, com a parte de área. Galera, o que é que está faltando aqui para eu calcular essa área? Falta a altura, né? Falta só a altura. Então a gente vai calcular aqui a altura. Ó. Divide aqui a altura, tá? Esse lado aqui todo, ele vale L, né? E aí, quando eu corto a altura, eu divido em dois pedaços. Metade, né? Então aqui seria L sobre 2, aqui também seria L sobre 2. E aqui seria a altura, 90 graus. O que é que nós podemos aplicar aqui nesse triângulo aqui, ó? Teorema de Pitágoras. Então, nesse cara aqui, eu vou aplicar o Pitágoras. Como é que seria? Ficaria a hipotenusa ao quadrado, que seria L ao quadrado, igual 1 dos catetos ao quadrado, que seria aqui o L sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, ó, que seria o H ao quadrado, mais H ao quadrado, seria a altura, né? Vamos lá. Ficaria L ao quadrado igual. Esse 2 aqui, ele vai tanto para esse quanto para o de baixo. Então, seria L vezes L, L ao quadrado. E embaixo, 2 vezes 2, 4, ficaria 4. Mais o H ao quadrado. Ok? Como tem um 4 aqui embaixo, eu vou tirar o MMC, pessoal, que seria só multiplicar tudo por 4, tá? Multiplica tudo por 4, ó. Aí vai ficar 4L ao quadrado. Aqui, quando eu multiplicar por 4, esse 4 vai cortar com esse 4, fica só L ao quadrado. E aqui fica 4H ao quadrado. Tirei o MMC, tá? Para quem não entendeu, eu tirei aqui o MMC em todas as frações. Só multipliquei por 4, tá? Só mas por que aqui não ficou 4 também? Porque se eu colocar 4 aqui em cima, quanto é 4 dividido por 4? 1, né? Então, fica sem nada, corta, né? Fica só o L. Beleza? Aí, como eu quero achar a altura, eu vou trazer esse cara para cá. Ele vem negativo.
Então fica 4L ao quadrado menos L ao quadrado igual a 4H ao quadrado. 4 menos 1 dá 3, então fica 3L ao quadrado igual a 4H ao quadrado. Olha que loucura, respira que a gente vai usar isso aqui nas questões não. Passo 4 dividindo, porque eu quero calcular a altura. Passo 4 dividindo. Então fica 3L ao quadrado sobre 4 igual à altura. E sempre no final de um Pitágoras, tu tira a raiz. Portanto, a altura vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Vamos devagar. A altura igual. Meu lindo, esse L que está ao quadrado sai, né? Porque esse 2 corta com 2 da raiz. Então, o L sai. O 3 não tem raiz, o 3 vai ficar. E o 4 tem. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então, vai sair o 2 aqui também da raiz. E essa é a fórmula que eu quero que você decore. Primeira para decorar do triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero é sempre L raiz de 3 sobre 2. Decore. 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 Por quê? Se eu perguntar num triângulo, eu digo assim, o triângulo tem lado 8, 8 e 8. Quanto é que vale a altura? Tu não vai usar Pitágoras. Tu não vai fazer essa loucura que nós fizemos aqui. Tu já vai começar daqui, ó. Aí como o lado vale 8 e a fórmula é essa, tu vai só trocar o L por 8. Ó. Vai ficar 8 raiz de 3 sobre 2. 8 divide por 2 é 4. Então vai dar 4 raiz de 3. E essa é a resposta. Ou seja, o difícil é só chegar aqui. Depois tu decorar, aí é só aplicar. Aí fica bem mais fácil. Então, isso tudo que eu fiz aqui se resume só nessa conta aqui, ó. Qual é a altura? A altura é essa. Mas aí tu vai ter que decorar. Então é a primeira para tu decorar. Ok? E a segunda é a seguinte. O objetivo não é calcular a altura. O objetivo é descobrir qual é a área do triângulo. Como é que se calcula a área? A área do triângulo equilátero seria base vezes altura divide por 2, tá? Em outras palavras, só para ficar bonitinho, seria 1/2 da base vezes a altura, tá? É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só para a gente não sofrer tanto. Vamos lá. Isso seria igual 1/2 vezes. Quanto é que seria a base do triângulo equilátero? Quanto é a base? A base é L. Então fica L vezes. Quanto é a altura do triângulo equilátero? Nós já calculamos. A altura está aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 dividido por 2. E aí nós chegamos na segunda fórmula, ó. Quanto é que é L vezes L? L ao quadrado. Raiz de 3 repete. E embaixo você tem 2 vezes 2, 4. Então, a área do triângulo equilátero vai ser L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Decore. É a segunda para você decorar. Esse é o plus, tá, pessoal? E é uma aposta minha. Eu acho que pode cair uma questão dessa na prova, tá? Não deixe de decorar essas duas. Não deixe de decorar. O meu próximo simulado vai ter uma questão dessa aí, tá? Então você tem que decorar essa altura e essa área. Por quê? Porque tu não vai fazer isso aqui, essa loucura. Tu vai apenas jogar na fórmula. Se eu te perguntar, tá aqui o mesmo triângulo, que o lado é 8, 8 e 8. Quanto é que vale a área desse triângulo? Tu não vai fazer Pitágoras, calcular a altura, não. Tu já vai jogar na fórmula, ó. O lado não é 8, tu vai só trocar aqui por 8, ó. Fica 8 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. E fazer a conta. 8 vezes 8, 64. Raiz de 3, dividido por 4. E aí, quanto é que é 64 dividido por 4? 16. Então, daria 16 vezes a raiz de 3. E essa é a resposta. Claro, vai ter questão que vai mandar você trocar a raiz de 3 por 1,7, aí você multiplica, mas tá bom aqui para nós, a resposta seria 16 raiz de 3. Pronto. Nesse momento, pessoal, o Dandan finaliza a teoria completa. Vou só fazer um exemplo contigo ali, tá? Essa é a teoria completa de área e perímetro que pode cair no teu concurso, em qualquer concurso. Isso aqui pode cair em qualquer concurso. Como nós estamos gravando a aula no começo de 2026, gente. E
como é que eu falo? A seleção do momento é o IBGE, eu tô falando que eu tô fazendo pro IBGE. Mas se daqui a um ano você assistir essa aula novamente em outro concurso, esse material serve completo para você, tá bom? Beleza. Em especial concursos da FGV, porque agora eu vou fazer só questão da FGV, né? Mas antes, para fechar essa teoria, eu deixei mais um exemplo naquele outro material. Volta para o primeiro material, tá? Faltou um exemplo que eu pulei, que foi o exemplo 5. Aqui, ó. Vamos calcular esse exemplo 5 para ver se tu aprendeu o que eu te disse. E é isso, ó. A altura de um triângulo vale isso. Calcule a área. Vamos lá. Ele me deu a altura. Pessoal, como é que se calcula? Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? Qual é? Só escreva a fórmula, já é para ter decorado. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Ok? E a questão está dizendo que essa altura vale quanto? Vale 5 raiz de 3. Pronto. Com isso aí dá para achar o lado. Porque tu pode cortar raiz de 3 com raiz de 3 e cruzar o 2 com 5. Ó. Quanto é 2 vezes 5? 10. Então o lado vale 10. E aí acabou a questão. Lembrando que é 10 centímetros, tá? Eu não estou colocando a unidade por preguiça, mas coloque, tá? O L vale 10. Pronto. Sabendo que o lado é 10, quanto é que é a área do triângulo equilátero? Qual é a fórmula? Decorou? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quanto é o lado? 10. É só trocar. Fica 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 vezes 10 dá 100. Então fica 100 raiz de 3 sobre 4. E 100 divide por 4 dá 25. Então isso aqui vai dar 25 raiz de 3. Fechadinho, essa é a resposta final, que eu acho que é a mesma que está aqui embaixo. Ó. Cadê? Olha aí, ó. 25 raiz de 3. Coloca a unidade, centímetros quadrados. Perfeito, gente, perfeito. E com isso, galera, nós fechamos a teoria completa de área de geometria plana básica para concurso. Isso aqui vai servir para a banca Consulpan. Você que vai fazer a Consulpan, tem geometria básica? Serve? Com certeza. Mais do que serve, entendeu? Com certeza. Cai demais isso aqui. Então você da banca Consulpan, vai cair, pessoal. Vai cair essas coisinhas que a gente debateu hoje. Então vou deixar essa playlist, essa aula, tanto no IBGE, quanto também no curso Matemática Passo a Passo, tá? E também na Consulpan. Beleza? Pronto. Agora, galera, eu quero que você baixe um terceiro PDF, já que você já viu toda a teoria. Poderia acabar a aula aqui, mas não vou acabar não, vou continuar, certo? Porque nós temos agora esse material aqui, ó. E nesse material, o Dandan preparou 20 problemas de área e de perímetro para o IBGE. Então, nós temos aqui 20 questões, ó. Olha só questão legal. Todas as questões caíram em algum concurso da FGV. Não fazer todas. Fazer todas, ó, daqui a 20. Inclusive, a 20 é de plano cartesiano, ó, junto com geometria. Então, vai ser um problema legal, ok? E é isso. Só que tem um problema. Você que não é membro, sua aula acaba aqui. São 1 hora e 33 minutos. Você que não é membro, acaba aqui, infelizmente. Os exercícios, essas 20 questões, eu vou continuar a live, tá? Eu tô ao vivo, vou continuar ao vivo. Essas outras 20 questões que eu vou fazer somente para quem é membro deste canal. Então, tu vai parar a aula agora, vai virar membro e não vai nem perder tempo, porque tá fresco, o teu conteúdo tá fresco. Agora tu vai aplicar tudo que tu aprendeu nessas 20 questões que o Dandan vai fazer agora com quem é membro do Dandan. Então, você que não é membro, infelizmente, perdeu. Para você que não é membro, um abraço, até a próxima. E agora você que é membro, bora continuar com o Dandan. Vamos lá, Moi, baixa aí o PDF de vocês, o meu tá aqui, ó. O meu PDF é esse aqui. Deixa eu tirar isso aqui, ó. E vamos lá, você que é membro merece, né, essa aulinha completa. E agora nós vamos fazer. Cadê? Vamos fazer. Eu nem baixei, né? Tem que baixar, né? Sem baixar fica difícil, né? A gente vai fazer agora, pessoal, 20 problemas da FGV só de área e de perímetro da banca FGV. Tá aqui, ó. FGV se lasque você, né? Beleza? Baixa aí o teu PDF. Enquanto você baixa, eu vou pegar mais um gole d'água e volto já. Você que não é membro, um abraço. Pronto.
Voltei, ó. Copo cheio. Mais uma balinha. Agora vai ser sofrimento. 1h30 já, né? Agora vai ser mais 2 horas de questão. 3 horas de live, tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá, começar o sofrimento mais rápido, né? Primeira questãozinha, Moi, é o seguinte, ó. Caiu na FGV 2024, ela fala assim: